Pessoal, aí nós temos agora terceira pergunta do breve catecismo. A terceira pergunta do breve catecismo está ligada a respeito da Bíblia. Ontem a gente falou a respeito da pergunta 2, que é a questão da própria Bíblia em si, e eu referendei lá que a gente está lendo o Salmo 119. Então os dois, né, vão dialogando aí, tanto o Salmo 119 nesse momento com a questão da leitura aqui das perguntas, e elas vão direcionar a busca das respostas justamente na Bíblia. Então, quando vem a pergunta, está mais ou menos da seguinte maneira: qual é o principal ensinamento que as Escrituras nos dão? E a resposta sugerida lá está assim: o principal ensinamento que as Escrituras nos dão é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer desse homem, ou seja, de todos nós, né, humanidade, no sentido. Então, a palavra de Deus ela vai ensinar para a gente a respeito das características de Deus, das atribuições dele, e vai falar para nós também a respeito dos nossos direitos e deveres. É como se fosse mesmo uma comparação com uma Constituição. A Constituição, quando você pega lá, você tem lá tanto os seus direitos, mas tem também os seus deveres. Para você ter acesso à coluna dos direitos, você precisa também cumprir ali os seus deveres, certo? Então, com Deus, nosso relacionamento com Ele se baseia nisso também. Se baseia num relacionamento de entendimento da vontade dele, exposta na Bíblia, e obediência a esses preceitos, né, essas regras, essas determinações que ele deixa. Interessante que o questionamento que vem às vezes é: mas a gente é obrigado a aceitar? Não é obrigado a aceitar, não é obrigado a obedecer, mas aí, pela própria natureza da nossa existência, nós vamos colher as penalidades da consequência do fato que nós desobedecemos. Então, quando você está, por exemplo, numa autoestrada, dirigindo numa velocidade acima daquele limite ali recomendado, você se coloca um pouco mais em risco para a integridade do seu veículo, a questão da segurança para poder fazer determinada curva. Então é como se fosse uma experiência prática mesmo. Então as pessoas às vezes querem ter uma libertinagem e aí confundem a libertinagem com a liberdade. A Bíblia fala também: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Então o que é isso? É a ideia de que a gente deve ir balanceando dia a dia, sabedoria nas nossas ações. Os textos que aparecem sugeridos, eles são 5 textos, parece. O primeiro deles está em João capítulo 5, versículo 39. Jesus mesmo falando: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o próprio Jesus está dizendo: quer me conhecer? Quer conhecer ao Pai? Entenda aquilo que está escrito a respeito de mim, a respeito do meu Pai, que está na palavra, certo? Então, à medida que vai passando a história, nós vamos pegando os fundamentos e entendendo como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com Noé, e esses personagens trazendo a obediência para eles, né, para a relação deles com Deus. No contexto deles, a gente imagina até que era até mais difícil, porque era mais abstrato. Era efetivamente a experiência deles com o seu estar num ambiente, estar num determinado local, e um direcionamento como se fosse uma coisa meio que existencial. Então, depois disso é que a história foi sendo transformada em escrita. E para nós acaba sendo até mais fácil, porque a escrita de Moisés, a escrita a respeito da história de Abraão, depois dos outros personagens ali na trajetória até chegar em Jesus, e a experiência que os discípulos e os apóstolos tiveram com Jesus, isso já deixa para a gente mais ou menos aí um mapa. Então, quando você aprende a seguir esse mapa, você alcança melhores resultados aí no seu crescimento em fé. E o próprio Jesus está dizendo: examinai as Escrituras. Você já está deixando, já está ficando para você uma Bíblia, um material riquíssimo para você aprender, certo? O segundo texto, ainda em João 20, versículo 31. Olha só o que diz: estes escritos, porém, foram deixados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo nesses escritos, tenhais a vida eterna em seu nome. Então, o testemunho que os evangelistas deixaram a respeito de que eles viveram com Cristo, o Cristo manifesto como homem, o Verbo que se fez carne e habitou aqui entre nós. Esses evangelistas deixando lá o seu escrito, as suas experiências. Depois o livro de Atos já passa para as experiências pessoais deles ali, a trajetória do trabalho após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então a gente vê que lá atrás viveram muito pela fé. No intermediário ali, a convivência dia a dia com Jesus. E depois as experiências que eles mesmos passaram a ter. E a gente pode ter hoje também, creia nisso. Ok? O próximo texto dialoga com a leitura que a gente está fazendo. Nós vamos passar por esse verso lá, o Salmo 119, versículo 105. Ele é o quê? O verso que na nossa infância lá, a gente tinha que memorizar alguns versículos, né? Para poder fazer a participação no culto doméstico, cada um tinha que falar o seu versículo decorado. Então depois a turma trocava ali entre si, todo mundo ia aprendendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a Bíblia vai ser a lâmpada, vai ser a lanterna, vai ser o farol que vai te direcionar nesse aprendizado aí. Então, quando se fala de escrituras tem que ser a lâmpada aí da sua movimentação como vida prática. Depois vai para uma segunda leitura, agora já no Novo Testamento, Romanos 15, do versículo 4. Eu marquei aqui isso. Romanos 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que está escrito, se a gente pegar a Bíblia aqui fisicamente e olhar, né, vamos dizer, não é bem a divisão cronológica que aparece aqui, mas tudo que está escrito nesse trecho, né, bem considerável da Bíblia, ele é a referência que a gente tem para poder viver a nossa vida com Deus de maneira integral. Então, você vai passar por momentos em que você vai ter muito ensinamento de lei, mas vai ter muito momento em que você vai passar pelas passagens que te transmitem o refrigério, a esperança, a expectativa de que você vai ter uma vida bem-sucedida. Então não é só exigência, não é só regra e martelo em cima, tem os benefícios desse tipo de vida também. E o outro que aparece é Coríntios 1 Coríntios 10, 11. Esse trecho é um trecho que eu recomendaria uma leitura mais longa, do trecho integral aqui, da parte inicial, não só o versículo 11. Porque quando a gente lê o versículo 11 apenas, ele fica um pouco fora da ideia. Mas ele está dando a ideia seguinte, de que lá atrás algumas histórias foram vividas e elas foram transformadas justamente em enredo para que a gente pudesse perceber e entender. Eu vou ler os versículos iniciais só para você ter essa ideia. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Isso lá na peregrinação no deserto, quando o povo saiu do Egito e foi andar na caminhada até a terra prometida. Havia uma nuvem que ficava por cima deles, protegendo, né, ali a caminhada durante o dia, trazendo uma sombra, um refrigério ali, vamos dizer assim. E todos passaram pelo mar, na ideia de que o mar aberto e a perseguição atrás, eles puderam passar em segurança. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, ou seja, o alimento que era dado a eles a cada dia. Eles tinham que entender ali aquelas regras daquele procedimento também. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo ainda não existia especificamente, né? A gente está falando de Êxodo, mas já existia a promessa, já existia a profecia. Lá desde o Éden já existia essa promessa de que nós teríamos redenção em Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que foi quem nos derrubou lá no contexto de pecado, lá em nossos pais Adão e Eva. Okay?